Eu quero convidá-los para abrirmos a nossa Bíblia. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 1. Nós estaremos lendo o versículo de número 13. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, estaremos lendo o versículo de número 13, que assim nos diz: Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Glória a Deus. Meus amados, dentro do tema que nós temos estudado já há algumas semanas, o Espírito Santo de Deus me levou a meditar esta semana a respeito desta personalidade bíblica chamado Zacarias. Zacarias, um sacerdote casado com Isabel, que também era da família de sacerdotes, da família de Arão, descendente de Arão. Este casal, que a Bíblia Sagrada nos fala que eles tinham excelentes qualidades. A Bíblia diz que eles eram justos, que andavam sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor Jesus Cristo. Buscavam ao Senhor nosso Deus, serviam ao Senhor nosso Deus. E o texto que nós lemos aqui, a Bíblia nos diz que Zacarias, ele estava no templo e estava ali ministrando o incenso. Ele estava ali adorando ao Senhor nosso Deus no templo, quando ele recebe a visita do anjo do Senhor. E o texto diz que Zacarias ficou um tanto atônito, ficou um tanto surpreso quando ele recebeu a visita daquele ser celestial. E o anjo se dirigiu a Zacarias, dizendo exatamente isso: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E essa frase que ficou no meu coração: a tua oração foi ouvida. A tua oração foi ouvida. Quem estava falando aqui não era outro homem, era o anjo do Senhor. E o anjo estava dizendo para Zacarias: Zacarias, Deus ouviu a tua oração. Zacarias, a tua oração chegou até o trono da graça de Deus. Zacarias, a tua oração chegou até os tímpanos do Senhor nosso Deus. Zacarias, Deus ouviu a tua oração. E nós temos dito aqui, amados, que Deus só ouve a oração de quem ora. Deus só ouve a oração de quem ora. De quem não ora, Deus não ouve, porque não ora. Mas aqui nós vemos, amados, e eu achei interessante, que aqui o nosso irmão Zacarias, um crente, era um crente que orava. E para nós aqui, irmãos, a Bíblia diz que Zacarias era um sacerdote. Era um sacerdote que orava. Porque tem alguns sacerdotes que acham que não precisa mais orar. Só porque ele já é sacerdote, ele acha que ele
não precisa mais orar. Mas se ele não ora, Deus também não ouve. Por que ele não ora? Porque Deus só ouve a oração de quem ora. E sacerdote também precisa orar, se quer que Deus ouça a sua oração. E me chama a atenção, meus amados, que nesse texto, no versículo de número 10, fica a sua Bíblia aberta, nós estamos em Lucas capítulo 1, o versículo de número 10, diz aqui: e toda a multidão do povo estava fora, fazendo o quê? Orando. Os crentes ali tinham também o costume de orar. A Bíblia diz que toda a multidão estava do lado de fora, orando. Quando tem um sacerdote que ora, o povo também ora, irmão. Foi isso que Paulo falou para Timóteo: ser tu o exemplo dos fiéis. Quando o sacerdote ora, o povo também ora. Mas se o sacerdote não ora, ele não dá exemplo para que a igreja ore. Mas aqui nós vemos, amados, Zacarias era um exemplo de crente que orava. Zacarias era um exemplo de sacerdote que orava. E porque Zacarias dava esse bom exemplo, a Bíblia diz que o povo, interessante, amados, que parece que não era pouca gente não. Lucas, ele é um cientista. A Bíblia diz que Lucas pesquisou para escrever o Evangelho. Lucas diz aqui que havia ali muita gente, havia uma multidão, mas a multidão estava orando. Uma coisa que é muito rara nos dias de hoje. Eu vou repetir. Está gravando, né? Isso é bom. É muito raro hoje nós vemos uma multidão na igreja orando. Se vê a multidão na igreja hoje cantando, louvando, batendo palma, sambando, pulando, mas multidão orando é muito raro ver. Mas eu louvo a Deus, que na terça-feira próxima passada, quem esteve aqui no período da manhã, viu aqui nesse tempo que estava cheio, tinha aqui uma multidão orando, buscando a presença do Deus Todo-Poderoso. E amados, aqui esse texto, eu fiquei lendo novamente esse texto. Essa semana eu já li bastante esse texto, estudei, e hoje pela manhã eu estava lendo novamente esse texto. E eu achei interessante, amados, que aqui a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu a Zacarias e falou com ele. Quando o crente ora, meus amados, Deus ouve. Quando o crente ora, Deus responde. Quando o crente ora, Deus manda o anjo para conversar com ele. Deus manda a resposta através de anjo. Deus responde. Deus atende a oração do crente. Tiago, no capítulo de número 5, versículo de número 16, diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Tiago diz: a oração de um único justo produz grandes efeitos. Deus ouve a tua oração. Deus responde a tua oração. Deus atende a tua oração. Deus atende ao teu pedido. Deus opera milagres na vida daquele que ora. Deus abençoa a igreja e o crente que ora. Quando o sacerdote ora e quando a igreja ora, Deus responde. Deus atende, Deus abençoa e Deus opera milagres. Eu estava aqui meditando sobre esse texto, meus amados. A Bíblia diz que Zacarias, ele viu o anjo, e o anjo falou com ele, dizendo: Zacarias. E eu gosto sempre de dizer, né, irmãos? O anjo sabia o nome dele. E lá na frente o anjo fala: eu sou Gabriel. Gabriel sabia o nome de Zacarias. Gabriel foi o anjo que o Senhor Deus enviou para conversar com Zacarias. O anjo sabe o seu nome? O anjo sabe o seu nome? Ou será que ele
o irmão é um mero desconhecido do anjo do Senhor. Meu Deus. Quando nós temos uma união, uma convivência com uma pessoa, normalmente nós sabemos o nome, né? Quando se convive com a pessoa, se sabe o nome. O anjo Gabriel sabia o nome de Zacarias, porque Zacarias, ele tinha uma convivência com Deus. Aleluia. Aquele que tem convivência com Deus, comunhão com Deus através da oração, Deus sabe o nome dele. Zacarias, o anjo disse: não temas, porque a tua. Me chamou a atenção, doutor. Ele disse, o anjo falou, a tua. Porque tem alguns irmãos que falam, não, ore por mim, mas ele mesmo não ora. Me ajude em oração, mas para ajudar em oração você precisa orar também. Para ajudar você também precisa orar. Tem crente que a sorte vai, é o crente de carona, né? Só pede oração para os outros, ore por mim, olha, me ajude em oração, mas ele mesmo não dobra o joelho para orar. Mas o anjo aqui disse, foi a tua oração. Deus ouviu a tua oração, o teu clamor, a tua súplica, é a tua. Eu digo aqui novamente, Deus só ouve a oração de quem ora. Hoje disse para aqueles que oraram por você, que intercederam por você, olha, a oração deles chegou no céu. Não, Deus disse assim, olha, a tua oração, ela foi ouvida. Aleluia. Deus ouviu a tua oração. Meus amados, vale a pena orar. Quando o crente ora, Deus ouve. Quando o crente ora, Deus ouve. E eu achei interessante, amado, que o anjo disse, a tua oração foi ouvida. E o que me chamou a atenção foi a oração de Zacarias. A Bíblia aqui não diz a oração de Zacarias. Não fala, não nos mostra, Lucas não nos revela a oração de Zacarias. Mas nós podemos compreender que Zacarias, ele orava por... Vamos ler de novo. Capítulo 1 livro de Lucas, versículo 13. Vocês faltaram na aula de interpretação de texto. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher. E Zacarias orava por Isabel, que era a sua esposa. Zacarias orava pela sua esposa. Zacarias orava pelo seu cônjuge. Vou fazer a pergunta aqui para o Zacarias de hoje. Zacarias, vocês estão orando pela esposa? As irmãs estão orando pelos seus maridos? Estão orando pelo seu cônjuge? Eu fiquei pensando, qual é o tipo da oração que está fazendo? Eu ouvi um misericórdia aqui, não vou nem falar quem é, porque senão vai dar confusão lá em casa. Eu fiquei pensando, que tipo de oração os Zacarias de hoje estão fazendo pela irmã Isabel? Qual é a oração que está fazendo? Irmão, o texto diz que a nossa irmã Isabel, a esposa de Zacarias, ela já era de idade avançada. E além disso, ela tinha um problema. Ela era estéril. Ela não podia gerar filhos. E naquela antiga dispensação, a mulher que não podia gerar, ela era considerada como sendo uma mulher desprezada, uma mulher renegada, uma mulher que não tinha recebido de Deus a bênção de gerar. Alguns dizem que ela é até maldita, né? Mas o que me chama a atenção, irmãos, que Zacarias,
Isabel, já que ela era de idade avançada, Jesus! não estou entendendo por que vocês não estão risando. Eu estou pensando que quem estava orando para Jesus é nova Isabel. Porque tem Zacarias hoje, irmão, que estava com Jesus. Tem um Zacarias aqui atrás de Jesus, prepara e leva. Ele não está nem crendo que ela está preparada. Está pedindo para preparar. Conta uma história. O pastor presidente me conta a história. Diz que eu tinha um marido que era muito ruim. Esse marido ruim. Hoje em dia não existe mais isso não, né? Graças a Deus. Mas era ruim, era muito ruim. E se queixava de crente. E disse que um dia o marido faleceu. Aí o pastor, quando soube, ele chamou a esposa e foi lá na casa da irmã, que o marido havia falecido. E chegou ali, o marido tinha acabado de falecer. E disse: irmã, vamos orar para Jesus fazer o milagre. Quem sabe ele faz o milagre? Ela: não, pastor, ora não. O milagre já foi feito. Só ora para agradecer. Qual é a oração que a irmã está fazendo pelo marido? Porque tem marido que não ora mais pela esposa. Como ela já está de idade avançada, já está orando para Jesus, né? Já está de olho em outra Isabel daí. Mas a oração de Zacarias era diferente. Zacarias, irmãos, eu achei interessante, o Espírito Santo colocou uma coisa no meu coração aqui, irmão. Zacarias, ele estava orando pelo impossível. Zacarias estava fazendo uma oração pelo impossível. Partindo inclusive do próprio Zacarias. Viu, Zacarias? Você está orando para Jesus preparar, mas você também já está de idade avançada. A Bíblia diz que ambos já eram de idade avançada. E que Isabel era estéril. Mas eu compreendo pelo texto que Zacarias orava por um milagre na vida de Isabel. Zacarias orava para que Isabel, que embora fosse estéril, que Isabel, embora já fosse de idade avançada, ele orava para que Isabel pudesse gerar um filho. E Zacarias orava por um milagre. Zacarias cria, tinha fé que Deus poderia operar um milagre. Zacarias era um sacerdote de fé. Zacarias cria no Deus que opera milagres. A oração de Zacarias, amados, é a oração de quem tem fé, de quem crê no impossível. Zacarias orava pelo impossível, aquilo que os homens não podiam resolver, aquilo que a medicina não podia fazer, aquilo que a medicina não podia, não pode até o dia de hoje resolver. Zacarias pedia para o Deus Todo-Poderoso, para o Deus que para ele não tem o difícil, para o Deus que para ele não tem o impossível. Zacarias cria no milagre do Senhor nosso Deus. A palavra do Senhor Deus diz lá em Mateus, capítulo de número 21, e o versículo de número 22, a Bíblia diz assim: e tudo, abra sua Bíblia, confira, e tudo que pedirdes na oração, crendo, recebereis. E tudo, não é alguma coisa não. E tudo, foi Jesus que disse. E tudo, para Deus não existe o difícil, para Deus não existe o impossível. O Deus de Zacarias é o meu Deus, o Deus de Zacarias é o teu Deus, é o Deus que continua operando milagre. Milagre é aquilo que a ciência não pode explicar, milagre é aquilo que só Deus pode fazer. E a minha Bíblia diz, foi Jesus que disse: e tudo que pedirdes na oração, crendo, tendo fé, recebereis.
ele haveria de receber aquilo que ele estava pedindo, embora fosse impossível na visão humana, mas o nosso Deus ele está acima da circunstância humana. Nosso Deus está acima da medicina. O nosso Deus é um Deus que continua nos surpreendendo e operando milagre. Zacarias, amados, ele orava por um milagre. O anjo disse: a tua oração foi ouvida, e a tua mulher Isabel, a tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Bom, eu tenho dito aqui, Deus cuida e cuida muito bem de cada um de nós. Aleluia! Glória a Deus! E Deus, ele está sempre nos orientando. Para Zacarias diz: olha, tua esposa, embora seja de idade avançada, embora seja estéril e não pode gerar, mas como você orou por ela, Deus ouviu a tua oração e ele vai atender o pedido do teu coração. A tua esposa vai gerar um filho, o milagre vai acontecer. Não acredita que o milagre pode acontecer? Aí não acredita que o milagre pode acontecer no teu Zacarias? Pode acontecer na tua Isabel? Nosso Deus é um Deus que continua operando milagre. Aleluia! E Deus deu até o detalhe do nome. Vai chamar João. Deus dá sempre os detalhes. Deus dá sempre os detalhes. Zacarias, amados, é um exemplo do crente que orava. E orava pela sua esposa. Orava para que Deus operasse um milagre dentro do seu lar, na vida do seu cônjuge. Você, amados, o Santo levou para esse tema. E parece que está faltando Zacarias hoje. Está faltando. Faltando um crente que ora para que Deus opere um milagre na vida do seu cônjuge. Tem. Parece que hoje é mais fácil ir procurar um advogado para dizer: não dá mais, agora eu quero o divórcio, não dá mais. Tem uma tal de incompatibilidade de gênero. Incompatibilidade de gênero, né? Incompatibilidade de gênero. Bom, mas não é alguém que casou há 1 ano, 2 anos. Não, a pessoa já está 25 anos casada, 30 anos casada, e só agora que foi descobrir que você é um retardado. A senhora é uma retardada. Só depois de 25 anos foi descobrir que não dá mais para conviver junto. Depois de 25 anos vivendo junto. Coisa de Satanás. É o inimigo de nossas almas que está entrando na vida dos crentes, está entrando nos lares, está entrando nos casamentos, e no casamento de sacerdote também, viu, sacerdote? Cuidado. Ele está cobrando, não dá mais certo, não. Você não está vendo que não dá certo? Já há 25 anos. Meu irmão, se trouxe a cruz até agora, carrega a cruz até o fim. Meu irmão, carrega a cruz até o fim. Jesus disse: toma cada um a tua cruz, siga-me. Não queira trocar a cruz, não, porque quando faz isso, só está trocando a cruz por outra. Só está trocando a cruz e às vezes troca por uma cruz mais nova. Troca por uma cruz mais nova. Não, já pegou essa cruz, vai levando até o fim, dando glória a Deus, meu querido. Toma a tua cruz e vai até o
Ele tinha fé, ele acreditava que Deus é poderoso para operar o milagre na vida dela. Embora a medicina falasse que não, embora a ciência falasse que não, mas o nosso Deus é o Deus que está acima da ciência, acima da medicina, é o Deus que continua operando em você. Interessante, amados, que Isabel também não teve a ideia de Sara, não, né? Também não teve a ideia de Sara, não. Porque tem umas Isabel aí que estão abandonando o barco, né? Não, irmão, carrega a cruz e leva até o fim. Leva a cruz até o fim, irmão. Vai orando pelo teu Zacarias. Se ele precisa do milagre, Deus continua operando o milagre. Eu fiquei pensando, irmãos, que tem alguns crentes que eu preciso parar, que não tem mais tempo de orar. Tem Zacarias que não tem mais tempo de orar com Isabel, porque o WhatsApp não deixa mais. Tem esposa que não ora mais pelo esposo, porque o WhatsApp não deixa mais. Não tem mais tempo de orar. Não responda para mim, não. Responda para aquele que conhece o teu coração e conhece o teu lar. Quando foi a última vez que Zacarias e Isabel lá na tua casa oraram junto? Quando foi? A última vez. Quando foi a última vez que esse Zacarias aí orou pela Isabel? Quando foi que essa Isabel aí orou pelo Zacarias a última vez? Se orou, né? Quando foi que o casal se juntou para orar a Deus? Porque tem casal que só se junta para se desentender. Não pode ficar perto, né, Maguila? Se ficar perto, desentendimento. Pastor João Branco, meu professor de escola bíblica dominical, ele contava uma história que um casal se separou por causa de um tubo de pasta de dente. Chegaram para o advogado e disseram: não, é porque ele gosta de apertar a pasta em cima e ela gosta de apertar a pasta embaixo, então nós vamos separar. O advogado disse: não, compra 2 tubos de pasta, um para cada um. Não, o problema não é o tubo de pasta, irmão, é o Satanás, é o inimigo que vem só para roubar, matar e destruir. Ele quer destruir o teu lar, quer destruir o teu casamento, quer destruir a tua vida espiritual, a vida espiritual da tua esposa, do teu esposo, e por consequência quer levar a vida espiritual dos teus filhos também. Não, oração juntos, oração juntos. Eu já disse aqui, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Pode muito em seus efeitos. Oração do lar, oração junto. O casamento está passando por uma tempestade, ora junto. Discute não, não discuta não vai discutir não. Fala assim: minha filha, vamos orar porque Deus tem a solução. Mas pastor, foi ela, não importa se foi ela, se foi ele, o que importa é que Deus é a providência. Jesus disse assim: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. O prazer do seu Deus é que no teu lar, no teu casamento, haja paz, haja harmonia, haja felicidade, que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade para poder operar. Eu disse aqui, amados, quando o crente ora, Deus ouve. Quando o crente ora, Deus responde. Quando o crente ora, Deus atende. Quando o crente ora, Deus abençoa. Quando o crente ora, Deus opera o milagre. Se precisa de milagre, faça tal qual Zacarias. Ore a Deus para que a tua oração seja ouvida e que Deus possa responder a tua oração, mesmo que precise de um milagre. Zacarias, amados, é um exemplo de crente que orava pelo seu cônjuge. E nós vemos, amados, que o anjo
do Senhor Deus veio. Não vai dar tempo de lermos mais aqui, de esmiuçarmos aqui, mas a partir do versículo de número 14, o anjo aqui faz uma promessa para Zacarias. Porque ele orava pela sua esposa, o anjo disse: olha, a tua esposa vai dar à luz um filho. Interessante, né? Não precisou nem do ultrassom, já falou que era um menino, e já deu o nome, João. E tem mais, versículo 14 é o seguinte: e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. O teu filho dá prazer e alegria? A tua filha dá prazer e alegria? A tua filha, o teu filho é motivo de alegria de muitas pessoas? Essa promessa que o anjo falou para ele: o teu filho vai te dar muito prazer, o teu filho vai te dar muita alegria, e muitos se alegrarão no nascimento do teu filho, porque o teu filho será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e olha a promessa, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Eu acho que João Batista, quando nasceu, ele não chorou, não, ele saiu falando, foi mistério. Ele saiu, foi falando em língua. Ele já era cheio do Espírito Santo, já desde o ventre. Era já uma criança pentecostal. Teu filho é assim, a tua filha é assim. Salmo de número 127, versículo 3, diz que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Zacarias recebeu a promessa, por enquanto aqui é só promessa. Zacarias recebeu a promessa de que João Batista ia ser uma bênção. Diz aqui: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e até os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Que promessa linda Zacarias recebeu a respeito do seu descendente. O teu filho, a tua filha tem sido uma bênção. Agora que chama a atenção, amados, no mesmo capítulo, no mesmo capítulo, no versículo de número 76, nós vemos aí Zacarias, agora ele está profetizando. A Bíblia diz que Zacarias profetizou, e do versículo 76 para frente, João Batista já tinha nascido, e Zacarias agora profetiza a respeito do seu filho. Ele diz: e tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque has de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia de nosso Deus, com que o Oriente do alto nos visitou, para alumiar aos que estão assentados em trevas e sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Versículo 80 diz: e o menino crescia e se robustecia em espírito. Zacarias, amados, é um exemplo de crente que orava pela esposa. Zacarias orou também pelo seu filho. O tempo não me permite mais, mas a pergunta é: Zacarias, você está orando pelo seu filho? E a irmã está orando pelo seu filho? Está orando pela sua filha? Zacarias orou pela sua família, orou pela esposa. Depois que o filho nasceu, ele orou pelo filho também, e dizendo, profetizando bênção para a vida do filho, profetizando bênção. Ele disse: olha,
será chamado profeta do Altíssimo. O prazer de Zacarias é que João Batista fosse tal qual ele, pelo menos crente. E eu fiquei pensando, irmãos, é que o tempo dá mais. Com certeza, João Batista via em Zacarias um exemplo de sacerdote. E aqui nós podemos ficar aqui. Que exemplo de sacerdote nós somos? Que exemplo de Zacarias nós estamos dando para os filhos em casa? Ele podia dizer: tu serás profeta do Altíssimo. Por quê? Porque Zacarias tinha uma vida ilibada, irrepreensível. Isabel também com certeza tinha um exemplo para dar para João Batista. Que exemplo de sacerdotisa as irmãs estão dando em casa? Com certeza João Batista via em Isabel, porque a Bíblia diz que ela tinha uma vida, eles eram justos e irrepreensíveis diante do Senhor. A Bíblia diz que eles cumpriam, seguiam os mandamentos e os estatutos do Senhor. Que exemplo que a Isabel de hoje está dando para os filhos e para as filhas. João Batista, ele via nos seus pais motivo e exemplo suficiente para ser um profeta do Altíssimo. A Bíblia Sagrada nos diz, amados, que João Batista foi aquele pregador do deserto. Amém, aleluia. Mas pregava, a Bíblia diz que ele pregava para as multidões. Um dia desse nós estávamos falando sobre isso, não foi, pastor Cícero? Lá na congregação do tempo. João Batista era alguém que pregava lá para as multidões. Não usava o WhatsApp, não usava o Facebook, não usava a televisão, não usava a rádio, ia pregar no deserto. Mas a Bíblia diz que as multidões iam ouvir a pregação de João Batista. E João Batista não pregava prosperidade, não. João Batista pregava: não, vem a hora que Deus vai dar um carro, Deus vai dar casa, Deus vai dar emprego, Deus vai dar esposa nova. Não. João Batista era raça de víbora, produzir fruto digno de arrependimento. A mensagem de João Batista era forte, mas era poderosa, porque João Batista, ele era cheio do Espírito Santo do Senhor nosso Deus. A Bíblia diz, meus amados, que João Batista, ele não comungava com erro, não aceitava a coisa errada, não importasse quem fosse. O rei estava com a mulher que não era dele. João Batista dizia: reis, não é permitido você possuir a mulher do teu irmão, isso está errado. Por causa disso, João Batista foi preso. Por causa disso, João Batista foi decapitado. Mas ele não comungou com o erro, não aceitou com o erro, mesmo que o erro fosse para o rei. João Batista não aceitou o erro, ele se preservou na palavra do Senhor. João Batista foi aquele que lá no deserto ele pregava e batizava multidões. João Batista, amados, teve o privilégio de batizar Jesus Cristo, o Filho de Deus. João Batista teve o privilégio de ver o Espírito Santo do Senhor tomar forma corpórea de uma pomba, pousar sobre Jesus Cristo e ouvir a voz lá do céu dizer: este é meu Filho amado, em quem tenho prazer. Que privilégio teve João Batista. João Batista foi alguém que o próprio Jesus testemunhou. Jesus disse que dos nascidos de mulher não houve ninguém maior do que João Batista. E eu fiquei pensando em meu coração, amados, valeu a pena a oração de Zacarias. Valeu a pena a oração de Zacarias pela sua esposa, a oração de Zacarias pelo seu filho João Batista. Quando o crente ora, Deus ouve. Quando o crente ora, Deus responde. Quando o crente ora,
Deus atende. Quando o crente ora, Deus abençoa. Quando o crente ora, Deus opera o milagre. João Batista ouviu, perdão, Zacarias ouviu. Não temas, porque a tua oração foi ouvida. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos colocar em pé. Eu quero colocar os sons de